Questão de número 7 na tela para você. Em relação à hemodiálise, é empregada para remover os líquidos e produtos residuais urêmicos do organismo quando os rins não são capazes de fazê-lo. Ou seja, esse paciente ali ele desenvolveu uma insuficiência renal, então o rins ali ele não consegue metabolizar aqueles restos que estão no organismo, na corrente sanguínea. Então, dessa forma, utiliza esse procedimento de hemodiálise. Com relação à hemodiálise, né, esse procedimento, julgue o item subsequente. Olha, nós temos aí a primeira opção, né, o primeiro item, as toxinas e os resíduos no sangue são removidos por osmose por meio dos dialisadores? Não. Esse item 1, ele está totalmente errado, beleza? Vamos para o item 2. A remoção da água é feita na ultrafiltração, em que a água se move sob pressão para uma área de maior concentração do soluto? Não. A água ela sempre se move de uma região ali de maior pressão para uma região de menor pressão, e não é o contrário, tá joia, pessoal? Então, essa segunda opção, esse segundo item também está errado. Item 3, o nível de eletrólitos no sangue do paciente podem ser controlados por meio do ajuste adequado no banho dialisador, ou seja, utilizando o dialisato? Sim, é isso mesmo. Tá? Nessa questão aqui de número 7, em relação à hemodiálise, é isso mesmo. Para quem não sabe, o dialisato é um líquido ali, tá? Ele vai repor aonde os restos metabólicos são retirados, tá? E repõe os eletrólitos ali que estão faltando no organismo desse paciente. Ele faz mais ou menos a função do rins. Tá joia, pessoal? Então, é dessa forma que funciona. Então, nós temos aqui, o único item que está correto é o terceiro item, tá? Agora, nós vamos assinalar a alternativa correta, tá? Que é o enunciado D, porque apenas o item 3 está certo, está correto. Questão de número 7, gabarito, letra D. E vamos para a próxima questão. Questão de número 8 aí na tela, segundo Potter e Perry. Para quem não sabe, Potter e Perry é uma literatura da área da saúde muito utilizada, tá joia, pessoal? É bastante conhecido, muito respeitado. Potter e Perry 2013. Os sinais vitais, eles tratam muito disso, sabe? Sobre os sinais vitais, devem ser medidos nas alternativas, né? Ou seja, quando se deve aferir os sinais vitais dos pacientes, tá joia? Entre outras situações, tá? Vamos lá. Somente na admissão e alta do paciente, então você afere os dados vitais de um paciente somente quando você vai admitir ele, somente quando ele vai receber alta do hospital, e naquele período de internação que ele ficou ali de 1 mês, 2 meses, você não afere os sinais vitais dele, não? Estranho, né? Olha, se você souber o enunciado correto aí, você já pode ir marcando, porque eu já vou eliminando. O enunciado A já está errado. Enunciado B aí na tela para você, tá? Na admissão aos serviços de cuidado da saúde, em visitas domiciliares, em esquemas de rotina e conforme a prescrição do prestador de cuidados, tá joia? É isso mesmo, pessoal. Os sinais vitais, os dados vitais, eles devem ser aferidos na admissão, na alta do paciente também, ao serviço de cuidados da saúde, em visita domiciliar. Você que é um profissional da área da saúde, você foi visitar esse paciente na casa dele, você pode aferir os dados vitais, você deve. Em esquemas de rotina, ou seja, aquele paciente ele tem um esqueminha, tem um reloginho que ele deve ir todo dia no centro de saúde para tal hora, ou de manhã, ou de manhã e à tarde, ou somente em um horário, para estar aferindo os dados vitais, de acordo conforme prescrição ali do médico, né, ou do prestador de cuidados, ok? Então, eu já vou responder, já vou dar o enunciado correto. Essa questão aqui de número 8, nós temos como gabarito o enunciado B, tá joia? Vamos ler os demais só para questão de fixação. Somente durante a admissão, olha, tome muito cuidado com essa palavrinha, tá? Somente, tão somente. Geralmente, essas palavras assim de efeito, elas anulam a questão, ok? Então, o enunciado C também está errado. Somente, de novo, no enunciado B. Já anulou, tá? Somente com prescrição do enfermeiro e do médico? Não. Você, técnico de enfermagem, você auxiliar, você pode aferir os dados da pessoa sem aval de enfermeiro ou do médico, tá? Você olhou para o paciente ali, viu alguma coisa, né, diferente ou anormal, e você deve aferir. Ou também, se você não viu, você quer aferir, você está livre, você vai e afere, tá joia, pessoal? Então é isso aí, nessa questão de número 8, e nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Vamos lá para a próxima. Questão de número 9 na tela para você.
A oxigenoterapia fornece suplementação de oxigênio para prevenção ou alívio da hipóxia, né, que é falta de O2 nos tecidos ali. Nós temos a hipóxia e a hipoxemia. Para a assistência de enfermagem centrada no paciente, é correto afirmar que as alternativas em relação à oxigenoterapia, você vai responder os enunciados aí. Ok? Você vai ver qual enunciado está correto, na verdade. Enunciado A, tá? Vamos lá. A oxigenoterapia é indicada quando a pressão de O2 é inferior a 60 miligramas de mercúrio ou a saturação de oxigênio, né, SpO2, é menor do que 90%. O que vocês acham aí? Enunciado B. A pressão parcial de oxigênio, PaO2, normal para adulto é de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Enunciado C. O ar do ambiente possui uma concentração de oxigênio ou fração expirada de O2 de 100%. É isso mesmo? O ar ambiente ele é tão concentrado desse jeito? Estranho, né? Enunciado D. Secreções obstruem a via aérea e diminuem a quantidade de gás carbônico disponível para a troca gasosa. É isso mesmo? Diminui a quantidade de gás carbônico? Não é oxigênio, não? Então, pessoal, nessa questão de número 9, se você souber, você já pode ir marcando aí o enunciado correto, tá? Vamos eliminar. Olha, primeiro, enunciado D está errado por quê? Quando as secreções elas podem de fato obstruir as vias aéreas, só que porém a quantidade de oxigênio ela fica indisponível para a troca gasosa, não é gás carbônico, tá? Gás carbônico é aquele gás que deve ser expelido ali pela troca gasosa, tá joia? Pela hematose. Então o enunciado D está errado, porque falta O2. Enunciado C. O ar ambiente possui uma concentração de O2, oxigênio, ou fração expirada de 100%? Não, não é 100%, tá? Esse ar que nós respiramos aí, ele tem uma fração, uma concentração de em torno de 21%, beleza, pessoal? 100% está muito concentrado, então o ar ambiente não fornece essa concentração toda. Enunciado C, totalmente errado. Enunciado B, a pressão parcial de O2 normal para um adulto é de 20 a 30 milímetros de Hg? Não. Tá joia? Então, enunciado B está errado porque 20 a 30 milímetros de Hg já está muito baixo, beleza? Está muito baixo ali, ok? Então, não pode ser inferior a 60, pessoal. Essa pressão parcial de O2, ok? Enunciado B está totalmente errado. Então, nessa questão de número 9, o único enunciado que nos sobrou aí, como sendo coerente, é o A. Vamos lá para ele. A oxigenoterapia é indicada quando a pressão parcial de O2 é inferior a 60%? É isso mesmo, porque quando essa pressão parcial de O2 ela chega abaixo desse limite de 60, ela está no valor muito inferior, tá? Então não é 20, não é 30%, ok? Ou a saturação de oxigênio, né, SpO2 é menor do que 90, aí sim, já pode, sim, indica-se, né, o uso do O2 ali por catéter nasal, já faz um uso do O2 por catéter nasal. Se precisar de um alto fluxo, aí sim o médico, o povo da enfermagem, os profissionais da enfermagem vai fazer a avaliação e vai estar fazendo a indicação. Beleza, pessoal? Então, questão de número 9 aí nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 10 na tela para você. No manejo da oxigenoterapia, de fato, é necessário que o técnico de enfermagem domine alguns conceitos ligados a essa técnica. É isso mesmo. Você, como técnico de enfermagem, você não precisa de dominar tudo, não, tá? Você não precisa de saber tudo, ok? Mas o mínimo, o básico ali, você deve saber. E esse básico que vai te ajudar. Sobre esses conceitos, responda V para verdadeiro, né, ou F para falso. E assinala a alternativa que traz a sequência correta aí. Então nós temos as lacunas aí para a gente estar fazendo o preenchimento. Vamos lá na primeira lacuna. E você, a que estiver errado, você vai colocar um F, e a que estiver certa, você vai colocar um Vzinho de verdadeiro, ok? Primeira lacuna. A oxigenação é entrada e saída de ar entre as unidades funcionais do pulmão, alvéolos e meio externo? Não. Não é a oxigenação que é a entrada e saída de ar, é a ventilação, tá joia? Porque ventilação é quando o ar entra e sai. Esse simples ato de entrar e sair chama ventilação e não oxigenação. A oxigenação ela já está ali envolvida com a troca gasosa, ok?
Então, com aquela troca mais externa ali nos alvéolos, até com a mais interna mesmo, lá bem no organismo, com as células, ok? A distribuição. Distribui o O2 e recolhe dióxido de carbono, que é o CO2. Então, essa primeira lacuna aí da oxigenação, você vai colocar um F, tá? Porque ele está totalmente errado. E se você já souber o gabarito, você já pode pausar o vídeo e ir marcando, beleza? Por si só, isso é muito bom também. Mas caso contrário, vamos prosseguir. Então, nós temos aí um primeiro F na primeira lacuna, ok? Vamos lá. A segunda lacuna, ventilação agora. Participação do oxigênio molecular no processo de obtenção de oxigênio. Este conceito se relaciona, dentre outros fatores, com a saturação de oxigênio. Olha, pessoal, vocês viram que eles inverteram, tá? Sabe essa primeira lacuna? A primeira lacuna seria ventilação e não oxigenação. E essa segunda lacuna seria a oxigenação, porque a participação do oxigênio molecular é aquela coisa mais íntima ali, é aquela hematose, é aquela troca gasosa diretamente célula com célula, ok? Ou seja, oferta-se o O2 e retira dióxido de carbono. Então a segunda lacuna aí também você pode colocar como um Vzinho, um F, né? Desculpa, um F de falso, tá joia? Então nós temos dois F aí. E a saturação de oxigênio? Essa terceira lacuna. Saturação de oxigênio, SaTO2, porcentagem de hemoglobina que está ligada nas moléculas de O2. Nós sabemos que a hemoglobina, né? Essa parte sanguínea, a hemoglobina, ela faz parte aí do sistema hematopoético, tá? Do sangue, sistema sanguíneo. Então, é justamente essa hemoglobina ali, que tem a constituição de ferro, que carrega as moléculas de O2. Então, quando esse indivíduo ali, ele tem alguma anemia, uma anemia severa, grave, ele pode desenvolver também uma baixa oxigenação, uma falta de ar, tá joia? Então, de fato, a hemoglobina ela está ligada, totalmente ligada à saturação de oxigênio desse indivíduo, ok? Porque é ela que carrega a molécula de O2, beleza? Então, nessa terceira lacuna aí, você pode colocar um Vzinho, porque ela está verdadeira. Vamos para a última lacuna, para a quarta lacuna, ok? Fração inspirada de O2, que é FiO2, porcentagem de oxigênio no ar inspirado. É isso mesmo, é aquela quantidade inspirada de O2 que esse indivíduo está conseguindo executar, beleza? E isso aí, esse dado, ele é apresentado ali através, né, do monitor, através de um equipamento, ok? Próprio para isso, beleza, pessoal? Mas é isso mesmo, basicamente é isso, porque essa fração inspirada, o próprio nome diz, FI, que é F de fração, e I de inspiração. Inspiração de quê? O2, porcentagem de oxigênio no ar inspirado, ok? Então, e essa fração de O2, ela pode ser concentrada, mais concentrada ou menos concentrada. Então, essa quarta lacuna também, ela está verdadeira, você pode colocar um Vzinho aí. Então, ficou a sequência dessa forma aqui, olha, FFVV. Qual é o enunciado que tem essa sequência? Olha, o enunciado A está errado, o enunciado B está errado e o enunciado D. Porque na questão de número 10 nós temos como a opção correta o enunciado C. FFVV, que ficou a sequência correta. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 11 na tela aí para você. A técnica recomendada para o cateterismo vesical urinário intermitente. Então, esse é o cateterismo urinário intermitente, é o cateterismo de alívio, que é feito em domicílio para paciente independente para o autocuidado. Esse paciente consegue fazer ali boa parte do seu cuidado, tá? O autocuidado. E as alternativas, né? Que tipo de cateterismo é esse? É aquela técnica séptica, asséptica, cirúrgica ou limpa. E se você souber o gabarito, o enunciado correto, aí você já pode estar marcando, beleza, pessoal? Olha, vamos eliminar então. Enunciado A está errado porque essa técnica desse cateterismo intermitente domiciliar, ele não é séptico, ok? Então, enunciado A errado. Enunciado B também. Ele está errado porque a técnica não é asséptica, tá? Desse cateterismo vesical intermitente domiciliar. E o enunciado C também está errado, porque a técnica não é cirúrgica, ok? Ele não é domiciliar? Para que uma técnica cirúrgica? Então, o enunciado C também totalmente errado. Olha, o único enunciado que nos sobrou aí
como sendo coerente é o D, por incrível que pareça. Ah, mas Marcos, é um cateterismo, ele tem que ser estéreo. Não, nesse caso desse cateterismo vesical urinário intermitente domiciliar, a técnica é limpa, beleza? Existe a técnica estérea? Sim, mas se tivesse a opção técnica estérea, que essa questão ela seria eliminada, porque nesse enunciado, que nessa questão não caberia as duas, ok? Ou é limpa ou é estéreo. Então, é isso aí, pessoal. Questão de número 11, gabarito, a letra D. E vamos lá para o comentário dessa questão que você vai entender melhor. Comentário da questão 11, né, da questão anterior, como prometido. Olha, as técnicas de cateterismo vesical intermitente, né, aquele cateterismo domiciliar, podem variar de acordo com o julgamento clínico, com a disponibilidade de recursos, tá? Ou seja, se o sistema de saúde local ali, ele dispõe de recursos, sempre levando em consideração a indicação individualizada, ou seja, de cada indivíduo, de cada pessoa que tem as suas peculiaridades. Dentre as intervenções, quais intervenções são essas? Nós estamos falando do cateterismo vesical intermitente domiciliar. Pertinentes destacam-se. Nós temos dois tipos de cateterismo intermitente, tá joia? Nós temos cateterismo intermitente estéreo, né? Toda a técnica estéreo, e nós temos, por incrível que pareça, o realizado por meio de um catéter único estéreo manipulado com técnica estéreo, beleza? Esse cateterismo intermitente estéreo, toda a técnica é estéreo e o catéter também é. Agora, nós temos também o cateterismo intermitente limpo, a qual ele não é estéreo. Beleza? Ah, mas esse paciente vai adquirir uma infecção? Pode acontecer também, né, gente? Pode acontecer, é meio polêmico, né? E esse cateterismo aqui limpo, ele é realizado por meio de técnica e material não estéreis, viu? Então quer dizer que existe um cateterismo de alívio ali domiciliar, que é o intermitente, tá? Quando se falar cateterismo de alívio, vem na sua cabeça intermitente, ok? Quando falar cateterismo de demora, é aquela sonda que fica, aquela amarelada ali, parecendo uma goma de soro, entendeu? Agora, esse aqui existe, esse cateterismo intermitente, tanto ele estéreo como não estéreo, somente limpo, tá joia? O tipo de características do catéter utilizado, nós temos ali os hidrofílicos, impregnado com antibióticos, ok? Esse impregnado com antibiótico é esse cateterismo intermitente limpo aqui, olha. Porque como ele não é estéreo, então impregnaram ele com antibiótico, ok? Que também pode não ser muita coisa, beleza, pessoal? Mas utiliza-se normalmente o indivíduo aí em casa, treina-se ali os familiares, até mesmo o paciente também, quando ele consegue se auto-manipular, ok? Então é isso aí, agora nós vamos para a próxima questão, de número 12. Questão de número 12 na tela. Sobre a verificação da PA, que é a pressão arterial em adultos e idosos, marque V para as afirmativas verdadeiras e o F você vai usar quando ela for falsa, tá? Olha, vamos lá para as lacunas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 lacunas, tá? Você vai preencher aí com F ou V, dependendo da situação. Primeira lacuna, o paciente não deve estar com a bexiga cheia durante a verificação da pressão arterial, né, que estamos falando. É isso mesmo, pessoal, tá? Toda vez, antes de você aferir a pressão arterial desse paciente, você deve perguntar para ele se ele está com a bexiga cheia, porque isso pode fazer com que a pressão arterial venha a dar um valor ali um pouco alterado. Tá joia? Então a primeira lacuna aí com Vzinho de verdadeira. Segunda lacuna, a pressão diastólica, né? Que ela é a última, a mínima. É verificada no momento do aparecimento do primeiro som Korotchkov? Não. Tá? Se você souber aí, você já pode ir marcando por si só. Então, ou caso contrário, vamos responder. A pressão diastólica, pessoal, ela é no abafamento do quinto som de Korotchkov, não do primeiro, tá? Esse primeiro som aqui de Korotchkov é a sistólica, tá joia? Que ela é a máxima, é o primeiro som ali, tum. Primeiro som, tum, forte, firme, é sistólica, tá? Olha aí, olha. Pressão diastólica é verificada no momento do aparecimento do primeiro som, não. O aparecimento do primeiro som é sistólica e o fechamento ali, o último som de Korotchkov, né, que é o 5, propriamente dito,
é a diastólica. Então, essa segunda lacuna aí você pode colocar um F, porque ela está falsa, tá? Vamos para a terceira lacuna aí. O paciente não deve ter, nos últimos 30 minutos, praticado exercício físico ali antes de aferir a pressão, nem deve ter ingerido café, bebidas alcoólicas ou alimentos em excesso ou até mesmo fumado. É isso mesmo, porque todas essas práticas aí, olha, elas vão fazer com que a pressão arterial dê um valor alterado, beleza? Então essa terceira lacuna também, você pode colocar um Vzinho que está correta, verdadeira. Vamos para a quarta lacuna. A pressão sistólica, né? A sistólica é a primeira, aquele primeiro som ali, quando você estuda aquele primeiro, pum, aquela primeira pancada, essa é a sistólica, tá? Quando você está fazendo a deflação ali, ok? Na verificação da PA. Olha, é verificado no momento do desaparecimento do som de Korotchikov? Não. Vocês viram que eles inverteram aqui a segunda lacuna com a quarta lacuna? Tá? O som que é verificado no desaparecimento de Korotchikov, né, do Korotchikov, é justamente a diastólica, a mínima, tá? Aquele último som ali. Beleza, pessoal? Porque o primeiro som você identifica ele como sistólica, tá? Primeiro som de Korotchikov. Beleza? Então, essa quarta lacuna aí, ela também está falsa. Você pode colocar um F. Beleza? Vamos para a última lacuna. É importante descansar por no mínimo 5 minutos em ambiente calmo e de temperatura agradável antes de verificar a PA. É isso mesmo, tá? Você deve deixar esse paciente em repouso, tranquilo ali, sem estresse, para que esse valor da pressão arterial não venha a dar alterado, ok? Então, a última lacuna também é verdadeira, você vai colocar um Vzinho. Então, ficou essa sequência aqui, olha. V, F, V, F, V. A qual, questão de número 12, o gabarito correto se encontra aí no enunciado C. É isso aí, vamos lá para a próxima questão.